Bom dia, galera, tudo bem? Espero encontrar todos bem. Eu sou o professor Fábio Ferreira, professor de Química e Física aqui do Colégio Luiz Silva, tá? E vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Química e Física, tá? Lembrando que a escola disponibilizou para vocês uma tabelinha periódica, tá? Então já está disponível lá, se eu não me engano, na secretaria. Se não for na secretaria, ali onde fica o professor Júnior, só ir ali procurar a Clarice e ela vai entregar para vocês, tá? Então isso é um presente da escola para vocês, vão lá buscar, tá? Lembrando que é impossível se estudar química sem uma tabela periódica. Essa é uma tabelinha periódica completa, quase igual àquela que eu pedi para vocês comprarem no início do ano, beleza? Que alguns compraram, aqueles que não compraram a escola está disponibilizando, beleza? Ela é uma tabelinha completa e tá lá, só ir lá na escola para vocês buscarem, tudo bem? Espero encontrar todos vocês muito bem, não só vocês, como todos os familiares. Espero que nenhum de vocês tenha sido acometido por esse mal que está aí no mundo, a pandemia do coronavírus, tá? E lembrando de ficar em casa, a quarentena ainda é o melhor remédio. E caso vá na rua alguma coisa, uma máscarazinha, se for o caso. E quando voltar para casa, lavem a mão com água e sabão. É o melhor método para se curar o coronavírus. Não tendo água e sabão, um gelzinho resolve. Tá? Um álcool gel 70, fator 70 resolve. Tá, pessoal? Então, antes da gente dar continuidade aí ao nosso conteúdo de Química e Física, eu quero corrigir com vocês os dois exercícios das aulas passadas. Exercício esse do dia 31 de março e do dia 7 de abril, beleza? Então, vamos lá. 2 minutinhos, 3 segundinhos aí para todo mundo pegar o caderninho para a gente fazer aquela correção maneira do conteúdo. Vamos lá contando. 3, 2, 1. Show! Vamos lá. Na questão número 1 do dia 31/3, eu pergunto para vocês o que são átomos. Então, é uma pergunta bem objetiva daquilo que a gente estuda em Química. É impossível estudar Química se o aluno não souber o que é átomo. Tranquilo? Então, eu expliquei para vocês o que é átomo. Mas vamos lá. Então, dentro desse conteúdo, o que seria átomo? É a menor unidade que forma a matéria, tá? Então, átomo nada mais é que a menor unidade que forma a matéria, tranquilo? Então, a partir do átomo, surge tudo aquilo que nós temos ao nosso redor, beleza? Pergunta número 2. Quais filósofos deram nome ao átomo? Então, dentro do conteúdo, eu fui lendo com vocês e explicando, e teve 2 carinhas lá, 2 filósofozinhos, que falaram que deram este nome de átomo, ao átomo. Então, não estou falando, tá, pessoal, dos cientistas que deram nome aos modelos atômicos. Não, não é nada disso. Estou perguntando o nome dos cientistas que deram o nome de átomo ao átomo, tá? Foram 2. Um deles foi Leucipo de Mileto e o outro Demócrito de Abdera, tá? Então tá lá dentro do nosso conteúdozinho também, eu expliquei para vocês isso, tá no slide, está na minha explicação também. Beleza? Pergunta número 3. O átomo, para ser o átomo, ele tem os seus constituintes. Ele tem 3 estruturinhas básicas que formam todo e qualquer átomo, tá? Então, por exemplo, a maioria, todos os átomos, eles são formados por prótons, elétrons e nêutrons, tranquilo? E esse conteúdo, isso que eu acabei de falar para vocês, é o que entra dentro da pergunta da número 3. Pode-se dizer que é a resposta do número 3. Eu pergunto assim para vocês. Do que os átomos são formados? Resposta: os átomos são formados por elétrons, prótons e nêutrons, cada um dentro da sua, vamos dizer assim, da sua casinha, vamos dizer assim, os prótons e os nêutrons dentro do núcleo e o elétron circundando esse núcleo. Beleza, pessoal? Nenhuma dúvida por aí? Espero que não, né? De boa. Número 4, perguntinha que eu tenho certeza que acompanha vocês desde o 5º ano. Você estuda ciências, essa perguntinha acompanha vocês. Eu pergunto assim para vocês, uma pergunta que se completa com a resposta da número 1. Tá? A resposta da número 1 é o quê? Que o átomo é a menor unidade que forma a matéria. E nessa número 4 eu pergunto para vocês, o que é matéria? Tranquilo? Ou defina a matéria? Qual é a definição de matéria? Tá, isso é muito óbvio, isso aí eu acho que qualquer criancinha sabe isso aí. Então, matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, a tabelinha periódica, matéria. A televisão, matéria. Essa folha, matéria. Minha blusa, matéria. O controle remoto, matéria. Então, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço é chamado de
matéria, beleza? Massa aqui, só para vocês terem noção do que é essa massa, comparado assim, como se fosse o nosso peso. A gente vai na farmácia, estou com 70 quilos. Não, na verdade você está com 70 de massa, tá? Número 5. Associado aos elétrons, prótons e nêutrons, indique a carga de cada um deles. Pô, a gente sabe que os prótons e os nêutrons estão dentro do núcleo e o elétron circundando o núcleo desse átomo, tá? Então os elétrons, ele tem uma carguinha. Qual seria a carga desse elétron? Carguinha negativa. Qual seria a carga desse próton? Poxa, se o elétron é negativo e o outro te dá uma noção de neutralidade, é o nome nêutron, então se o elétron é negativo, qual seria a carga do próton? Positiva, beleza? E a carga do nêutron, carga neutra, como o próprio nome está dizendo. De boa aí? Nenhuma dúvida? Qualquer dúvida me chame, hein? Número 6. Qual a forma mais simples de representar um átomo? Então, qual seria a forma mais simples de representar um átomo? Utilizando a sigla do elemento químico que ele forma. Por exemplo, um átomo de carbono, a gente usa a sigla C. O átomo do oxigênio, a gente usa a sigla O. Tranquilo? Então, a forma mais simples de representar um átomo é utilizando a sigla do elemento químico que ele forma. Beleza, pessoal? Número 7. Aí a gente já parte para os modelos. Nós vimos aí que a gente falou do modelo de Dalton, falamos do modelo de Thomson, falamos do modelo de Rutherford, de Bohr, e o de Bohr é o modelo mais aceito atualmente, tá? Aí a pergunta que eu falo para vocês no número 7. Qual o erro visto no modelo de Dalton? Trazendo para os dias atuais, qual foi o erro gritante, vamos dizer assim, que foi percebido no modelo de Dalton? Tá? No modelo atômico de Dalton. Qual seria? Que o Dalton dizia que o átomo era indivisível. Hoje a gente sabe que isso aí caiu por terra, que o átomo ele pode se dividir. Tá? Número 8. Como o modelo de Dalton foi chamado? Naquela época, o modelo Dalton, para a época dele, ele teve a genialidade de conseguir perceber o que era um átomo. Tá? Só que ele percebeu somente o átomo. Ele chamou o átomo de uma esfera maciça e indivisível. E com isso ele acreditava que ele era como uma bola. Por isso o nome que eles deram ao modelo de Dalton era o modelo bola de bilhar, que elas pareciam como uma bola de bilhar. Tranquilo? Dentro do conteúdo eu até mostro aí para vocês isso. De boa? Questão número 9. O que o modelo de Thomson provou? Então nós vimos aí que um modelo pegava a ideia do outro. Um cientista pegava a ideia do outro. O Dalton pode dizer que ele pegou a ideia lá do Leucipo e do Demócrito. Aí o Thomson agora já elaborou o modelo dele em cima das ideias de Dalton. Só que o modelo de Thomson nos trouxe uma prova. Que prova seria essa? A existência de partículas com carga positiva. Então, se ele teve a noção de que teria cargas positivas, Thomson pode-se dizer que ele percebeu que dentro do átomo tinha os seus prótons, beleza? Carga positiva é os prótons. Tranquilo? Questão número 10. Qual foi a maior descoberta feita por Rutherford? Repara que eu não estou falando do modelo dele, tá? Estou falando da maior descoberta feita por ele. Tá? Então, Rutherford, ele percebeu que os prótons tinham carga positiva. Então, a maior descoberta de Rutherford foi os prótons de carga positiva. Olha que legal o cara perceber isso aí. Tá? Questão 11. O que acontece com os elétrons segundo o modelo de Bohr? O que acontece com os elétrons? Eu já falei isso para vocês. Então, se você tem no átomo, você tem dentro do núcleo os prótons e os nêutrons, o que acontece com o elétron? Eles circundam o núcleo. Tranquilo? Ficam orbitando em volta do núcleo. Tranquilo? Essa é a eletrosfera. Beleza? Questão número 12. Questão número 12 ela é uma meia conceituosa, tá? Faça um esquema com os modelos de Dalton até o modelo atual. Então, vou até voltar um pouquinho aqui para vocês terem uma noção do que é esse modelo de Dalton até o modelo atual. Vamos voltar um pouquinho aqui para a gente perceber o que é. Lembrando de ir na escola pegar a tabelinha periódica, tá, pessoal? Não esqueçam, tá? É de suma importância. Então tá aí, ó, a evolução dos modelos atômicos. Então nós temos aqui a bola de bilhar de Dalton,
temos aqui o modelo de Thomson, temos aqui o criado por Rutherford, temos aqui o criado por Bohr, até chegar ao modelo atual. Beleza, moçada? Então nós fizemos aí a correção do dia 31 de março. Fizemos aí a correção do dia 31 de março. Vamos agora para o dia 7 de abril. Beleza? 7 de abril é uma pergunta só com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questõezinhas. Tá? Da letra A à letra J. Então, na número 1 eu falo assim: com a ajuda da tabelinha periódica, indique quantos elétrons, quantos níveis de energia e quais os níveis dos átomos abaixo. Tranquilo? Então, primeiro, na letra A, eu dou a sigla do elemento químico. Eu boto o elemento SC. Quem seria esse elemento SC? É o elemento de nome escândio, tá? Então, o elemento de nome, quantos elétrons ele tem? Vocês vão ver lá que ele tem 21 elétrons. Se ele tem 21 elétrons, quantas camadas, aliás, quantos níveis de energia ele tem? Se ele tem 21 elétrons, ele se divide em 4 níveis de energias. Que níveis de energia são esses? Aquelas letrinhas que eu expliquei para vocês. Letra K, L, M e N. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, a partir desse aí, a gente responde todas as outras questões. Letra B, eu dou elemento de símbolo ZR. Que elemento seria esse? ZR. Tabelinha periódica, vamos lá. Elemento ZR, ele tem o nome de zircônio. Os elétrons que ele tem são 40, tá? Quantos níveis de energia? Se ele tem 40, ele se subdivide em 5 níveis de energia. Que níveis de energia são esses? K, L, M, N, O e P. Perdão, K, L, M, N e O. Beleza? Então, esses são os níveis de energia do elemento químico zircônio. Beleza? Letra C, eu dou um elemento químico que tem a sigla Ni. Que elemento símbolo é esse de sigla Ni? Tabelinha periódica. É o níquel. O níquel ele tem 28 elétrons. Ele se subdivide em 4 níveis de energia. Que níveis são esses? K, L, M e N. Tranquilo? Na letra D, eu dou o elemento P, de sigla P. Que elemento seria esse? Fácil, é o potássio, é o fósforo, tá? Quantos elétrons ele tem? 15 elétrons, dividido em quantos níveis? 3 níveis de energia, se é o 3 níveis a partir da letrinha K, L e M. Beleza, pessoal? O outro elemento químico de símbolo Li. Li, que elemento seria esse? É o lítio. O lítio, ele tem somente 3 elétrons. Se ele tem 3 elétrons, quantos níveis de energia ele usa? 2. Se ele usa 2, quais seriam esses níveis? K e L. Beleza, pessoal? Letra G, elemento químico de símbolo CS. Que elemento seria esse? Seria o césio. Quantos elétrons esse camarada tem? 55 elétrons. Quantos níveis de energia ele usa? 6 níveis. Se ele usa 6 níveis, a partir da letra K, até que letra ele vai? K, L, M, N, O e P. Beleza? Sem dúvida nenhuma. Outro elemento que eu dou para você, elemento de símbolo Mg, sigla Mg. Quantos elétrons esse camarada tem? 12 elétrons. Que elemento é esse, aliás, Mg? Hein? Magnésio. Tranquilo? Se ele tem 12 elétrons, ele subdivide em 3 níveis de energia. Que níveis são esses? K, L e M. Letra I, eu dou o elemento que tem um símbolo ou sigla I. Tá? Ele tem 53 elétrons, esse elemento é o iodo. Se ele tem 53 elétrons, ele se subdivide em 5 níveis de energia. Que níveis são esses? K, L
M, N e O. Beleza? E o último, letra J, eu dou elemento DS, tá? Símbolo DS. Que elemento seria esse? Qual o nome desse elemento? Ele é chamado de Darmstadio. 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 Tranquilo? Ele tem 110 elétrons. Se subdivide em todos os níveis de energia da eletrosfera. K, L, M, N, O, P e Q. Beleza, moçada? Então, esses foram os nossos 2 exercícios que nós mandamos no dia 31 de março e no dia 7 de abril. Beleza? Qualquer dúvida, me chame, pergunta. Eu vou, no finalzinho da nossa aula, eu vou botar aqui a correção impressa para vocês, tá? Tranquilo? Então, de boa, vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo, à nossa aula. Tá? Hoje, dando continuidade à nossa aula, hoje, dia 14 de abril de 2020, nós temos como tema da nossa aula propriedade dos átomos. Como o nome está dizendo, propriedade, nós vamos falar de alguns conceitos associados aos átomos. Tranquilo? Lembrando que nós ainda não falamos de distribuição eletrônica, tá, pessoal? Nós só vimos aí as camadas e os níveis de energia. Durante as nossas próximas aulas, a gente pode vir a falar, vamos falar de distribuição eletrônica. Não é difícil, é tranquilo, tá? Mas vamos, por enquanto, vamos passo a passo. Vamos saber os conceitos acerca do átomo. A gente já sabe o que é átomo, já sabe os níveis de energia, já sabe as letras, já sabe como acontece tudo isso aí, já conseguimos até identificar alguns átomos na tabela periódica, alguns elementos químicos. Agora nós vamos ver as propriedades dos átomos. Como isso se dá? Vamos lá. Cada elemento químico tem características próprias, beleza? Então, cada elemento químico tem sua característica própria. Geralmente, essas características não são visíveis, ou seja, se a característica é dele, ele pode mostrar algo para a gente, mas fica meio difícil da gente ver, pois geralmente essas características não são visíveis. Porém, preste atenção, olha aqui, porém, em alguns casos elas podem ser observadas na aparência dos objetos feitos com ele. Então já nos dá um bisuzinho disso aí, tá? O que diferencia um elemento químico de outro é a quantidade de prótons no núcleo de seus átomos. Tranquilo? Então, olha só. O que diferencia um elemento químico de outro? A quantidade de prótons que tem no núcleo de seus átomos. Então, isso aí a gente diferencia um elemento químico de outro. Tranquilo? Como assim, Fábio? Vamos lá. Digamos que eu use para vocês, eu dei para vocês o elemento químico carbono. Carbono, você tem as suas várias fases do carbono, número de prótons que você tem nele. Você tem o carbono 11, carbono 12, carbono 13, ou C11, C12 e C13. Olha a quantidade de prótons que tem no seu núcleo. Não está diferenciando esse carbono? Pois é. Então, com isso, a gente tem a diferenciação desse carbono. Tranquilo? Vamos ver mais aí. Átomos de um mesmo elemento químico têm a mesma quantidade de prótons. Então, átomos de um mesmo elemento químico têm a mesma quantidade de prótons. Se tem prótons, onde está isso aí? Dentro do núcleo. O número de prótons, simbolizado pela letra P, é o que define o número atômico, que tem como símbolo a letra Z. Então, olha só, se o número de prótons P é o que define o número atômico, a gente tem a noção que o Z, o número atômico, é igual ao P, ou que o P, o número de prótons, é igual ao número D, número atômico. P igual a Z, Z igual a P. Tranquilo? Isso tem que gravar, tá, moçada? Isso tem que saber. O Z sempre vai ser igual ao P. O número atômico sempre vai ser igual ao número de prótons. Então, só para vocês terem uma noção aqui, ó, bem esmiuçado para vocês isso aqui, ó, um elemento aí qualquer de letra E, tá? Aqui o número de massa, a massa dele, massa atômica, A é igual a P mais N. Então, a massa de letra símbolo A é igual a prótons mais nêutrons. Então, quando a gente soma os prótons mais os nêutrons, nós temos número de massa. E o número atômico, que é igual a prótons, que é igual a Z. Tranquilo? Então, isso aqui tem atomicidade, isso não é para vocês agora, e essa carga aqui, isso também não é para vocês. Então, aqui é um elemento com exemplificação, e aqui um elemento. Tá? O símbolo químico desse elemento. 32, número de massa.
Ó, número de massa A é igual a prótons mais nêutrons. Tranquilo? Tá? Então isso aqui a gente, vamos para a gente ter uma noção aqui, poxa, então vamos dizer que o número de prótons é 16 e o número de nêutrons é 16. Qual seria o número de massa desse elemento químico? 32. 16 mais 16, 32. Tranquilo? Então vamos lá. Número atômico Z, que é igual ao P, é igual ao número de prótons. Tranquilo? Então a gente sabe que dentro desse elemento químico, dentro do átomo desse elemento químico, ele tem 16 prótons, ou número atômico igual a 16. Beleza isso aí? Tranquilo? Depois a gente vai ter exercíciozinho para a gente desmiuçar isso aí, tá? Entender melhor como fica isso aí. A maior parte da massa do átomo se concentra no núcleo. A maior parte da massa do átomo se concentra no núcleo. Onde estão quem? Quem a gente tem dentro do núcleo de um átomo? Os prótons e os nêutrons. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aqui. Relacionado à sua carga, os prótons têm que tipo de carga? Positiva. E o nêutron? Neutra. Se o próton é positivo e o nêutron é neutra, o elétron é negativo. Ok? Vamos lá. Isso se deve ao fato da massa do próton e do nêutron ser maior que a massa do elétron. Então, olha só, se você soma um nêutron e soma o próton, os dois é maior que a massa do elétron. Vamos ver isso aqui? Olha aqui mais ou menos isso aqui. 32, 16, tá? Então a gente tem essa noção que, de repente, a massa atômica que a gente tem para os prótons e o nêutron é maior que a massa do elétron. Por isso, ele tem esse nome, massa do elétron. Por isso, o número de massa A de um átomo é determinado considerando o número de prótons e de nêutrons do elemento. Vou repetir para vocês. Por isso, o número de massa é representado pela letra A, de um átomo é determinado considerando o número de prótons, P, e de nêutrons. Então, o número de massa, A, é igual a P mais N. Então, o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Beleza? A é igual a P mais N. De boa isso aí, moçada? São conceitos, tá? Isso é o tipo de conceito que a gente tem que saber para desenvolver tudo relacionado à química, junto com a nossa tabelinha periódica. Então, olha só. Eu usei aqui até um exemplo falando que é do primeiro ano do ensino médio, tá? Pode-se dizer que o nono ano é uma preparação daquilo que vocês vão encontrar no ensino médio. Então, para quando vocês chegarem no ensino médio, vocês não chegarem completamente cru em química e física. Então, a gente dá uma iniciação em vocês dentro desse conteúdo. Então, vamos lá. Número de massa, A. A igual a P mais N, tranquilo? A é a soma do número de prótons, P, ou o número atômico, Z, e o número de nêutrons. Então, aqui, ó, A é igual a P mais N. Então, se o prótons é igual a N, então se o A é igual a P mais N, o A também pode ser igual a Z mais N. O cara não fala que prótons é igual a nêutrons? Soma de prótons mais nêutrons? Então, aqui, ó, se A é igual a P mais N, A é igual a Z mais N. Aí o cara mostra aqui pra gente, nessa grafiazinha aqui, ele mostra o próton na cor vermelha, o nêutron amarelo e o elétron na cor verde. Então vamos lá, vamos para os prótons e os nêutrons não estão dentro do núcleo? Então vamos lá. Quantos prótons a gente teria aqui? 1, 2, 3, 4. Quanto nêutron teríamos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então aqui, ó, no nosso exemplo, temos prótons 1, 2, 3, 4 e nêutron 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se A é igual a P mais N, qual seria o número de massa desse exemplo nosso aqui? A é igual a P mais N, A é igual a P. Qual o valor de P? 1, 2, 3, 4. 4 prótons. Qual o valor de N? 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5. 4 mais 5, logo o nosso A, o nosso número de massa é igual a 9. Beleza? Básico, matemática básica. Soma, não tem jeito. Aí o cara fala aqui, ó, a massa atômica
está praticamente toda concentrada no núcleo. A massa atômica está praticamente toda concentrada no núcleo. Visto que a massa do elétron é desprezível se comparada com a do próton ou a do nêutron. Por quê? O próton e o nêutron somado é maior que os elétrons. Beleza? De boa isso aí? Exemplinho bom, mostra legal para vocês isso aí. Conceito básico. Número atômico, Z, representa o número de prótons de um átomo. Então, Z é igual a P. Show de bola. Número de massa, A, representa o número de partículas nucleares, ou seja, as partículas que nós temos dentro do núcleo. Partículas nucleares dentro do núcleo. Então, com isso, nosso A, então temos aí essa equaçãozinha A igual a P mais N, A é igual a Z mais N, e o nosso N é igual a A menos Z. Com tudo isso, a gente vai achar esses valores, tá? Com tudo isso, a gente vai dizer, ah, Fábio, isso aí pode cair para a gente agora no nono ano? Pode cair sim, mas lembrando a vocês que isso aqui é só conceito para aquilo que vocês vão pegar no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro. Tranquilo? Mas, a princípio, pode cair alguma coisinha assim para a gente exercitar isso aí, para vocês saberem e exercitar e ir se acostumando como é isso aqui. Por que o Z, por que o A, por que o P, por que o N. Tranquilo, pessoal? De boa, né? E quando a gente fala disso aí, a gente fala de três, vamos dizer assim, três categorias dessa estrutura. A gente fala dos isótopos, fala dos isóbaros e fala dos isótomos. Vamos lá. Vimos anteriormente que os átomos de um mesmo elemento químico apresentam o mesmo número atômico, igual. Apresentam o número atômico igual, ou seja, o mesmo número de prótons. Vimos anteriormente que os átomos de um mesmo elemento químico apresentam um número atômico igual, ou seja, o mesmo número de prótons. Tranquilo? No entanto, existem átomos de um mesmo elemento que apresentam diferentes números de nêutrons. No exemplo anterior, a gente viu isso. A gente viu que o elemento aqui, deixa eu ver se ele está no anterior aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui como ele é diferente. Ele tem uma quantidade de prótons menor que uma quantidade de nêutrons. Beleza? Só para vocês verem o que o cara está falando ali. Tá? No entanto, existem átomos de um mesmo elemento químico que apresentam diferentes números de nêutrons. Nós vimos lá. Isótopos. Isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico, Z, prótons, mas com diferente número de massa, ou seja, o A. Tranquilo? Isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico Z, mas com diferentes números de massa. Lembra que eu falei para vocês do carbono? Olha aqui, ó, carbono 11, 12, 13 e 14. Qual o número de prótons que nós temos no núcleo desse átomo? No carbono 11 nós temos 6, no carbono 12 nós temos 6, no carbono 13 6 e no 14 6. Número de nêutrons, olha como já diferencia. Tá? No carbono 11 nós temos menos nêutrons que prótons. No carbono 12 nós temos uma quantidade igual. No carbono 13 nós temos mais nêutrons que prótons. E no carbono 14 nós temos ainda mais nêutrons do que prótons. Com isso nós temos a soma que dá o número do carbono. Carbono 11, carbono 12, carbono 13, carbono 14. Aqui, ó. 6 mais 5, 11. 6 mais 6, 12. 6 mais 7, 13. 6 mais 8, 14. Tranquilo? O cara não fala que A igual a P mais N? Então aqui, ó. A igual a P mais N. De boa? Qual seria o número atômico? Aí, para a gente achar o Z, 11 menos 5. 6, 12, menos 6, 6, 13, menos 7, 6, e 14, menos 8, 6. Repararam que aqui o isótopo são átomos que têm o mesmo número atômico, mas com diferentes números de massa. Olha aqui. Tranquilo, pessoal? De boa isso aí, né? Deu para ver o isótopo direitinho? Aqui mostra direitinho os isótopos. Tranquilo? Vejam, olha lá. Oxigênio 16, oxigênio 17, oxigênio 18. Então aqui, elétrons, eletrosfera, nós temos 8. 2, 4, 6, 8.
Nêutrons, se contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parece 7 aqui, mas na verdade são 8. E prótons também são 8, tá? Então aqui, ó, o oxigênio 16, tá? Oxigênio diferente, é 17. Olha como o nêutron já mudou. 8 elétrons, 9 nêutrons e 8 prótons. Oxigênio 18, olha como o nêutron já mudou. 8 elétrons, 10 nêutrons e 8 prótons. Tranquilo? A soma disso aqui 18, a soma disso aqui 17, a soma disso aqui 16. Beleza? Esse exemplo aqui mostra um legal para vocês aí o que é esse isótopo. Tranquilo, moçada? Qualquer dúvida me perguntem, tá? Isóbaros. Já muda um pouquinho. Isóbaros é quando dois átomos de elementos químicos diferentes apresentam o mesmo número de massa, ou seja, o mesmo A. De boa? Só, isóbaros quando dois átomos de elementos químicos diferentes apresentam o mesmo número de massa. Então aqui nós temos o hidrogênio e temos o hélio. Hidrogênio 3 e hélio 3. Quantidade de prótons do hidrogênio, 1. Quantidade de prótons do hélio, 2. Isso aqui no núcleo. Quantidade de nêutrons do hidrogênio, núcleo, 2. Quantidade de nêutrons do hélio, 1. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. Tranquilo? Então aqui, ó, massa igual a 3. Porém, olha o número atômico diferente, tá? Apresenta o mesmo número de massa, mas elemento químico diferente. Então aqui, ó, o número atômico desse aqui é 1, o número atômico desse é 2. 3 menos 1, 3 menos 2, 1. 3 menos 1, 2. Beleza, pessoal? Com isso aqui nós falamos dos isóbaros. Então olha aí, ó, um isóbarozinho aqui, ó. Ah, tem até um lancezinho para mostrar isso aí, tá? O isóbaro tem um A maior, o isótopo tem um P maior, o maior número de prótons, e os isótons têm um N maior, o maior número de nêutrons, tá? Então olha aqui, ó. K, 40, 19. E, Ca, 40, 20, tá? A igual a 40, a massa igual a 40. Olha aqui, SC, 42, 21. TI, 42 e 22. 42 menos 42, a massa é igual a 40. Beleza, moçada? Então aqui, ó, massa também é igual a 40. Tranquilo? Repare que os elementos químicos são diferentes. Olha aqui, ó. Isóbaros é quando dois átomos de elementos químicos diferentes apresentam o mesmo número de massa, ou seja, o A. Aqui, ó. Olha a massa. 40, 40. Tranquilo? Aqui, 42 menos 21, 21 é raro aqui, tá? 40, tranquilo? Mas desconsidera esse aqui, considera só o primeiro. Tranquilo? 40. Tranquilo? O outro exemplo que nós temos aí são os isótonos. Tá? Olha os isótonos. É quando os átomos de elementos químicos diferentes apresentam o mesmo número de nêutrons. Viu que um apresenta o mesmo A, o outro o mesmo P, o mesmo número de prótons, o outro o mesmo número de A e o outro o mesmo número de N, nêutrons. Tranquilo? Então aqui ó, nós temos o boro e temos o carbono. Prótons do boro, 5. Prótons do carbono, 6. Nêutrons do carbono, olha aqui, ó, apresentam o mesmo número de nêutrons, olha aqui, ó, 6 e 6. Qual a massa? 6 mais 5, 11. Qual a massa? 6 mais 6, 12. Número atômico, 11 menos 6, 5. 12 menos 6, 6. Tranquilo? Então aqui, o que eu quero que vocês saibam por enquanto? A diferença de isótopo, isótono e isóbaro. Isso que eu quero que vocês saibam. Tá? O conceito disso aqui. Vamos exercitar isso aqui? Vamos. Fácil, tá? Porém, essa parte aqui que eu quero que vocês saibam. Eu quero que vocês se acostumem com esses conceitos, tá? Então, olha aí o que o cara fala de isótonos. Nós temos aqui o Mg e o Na, tá? O magnésio e o sódio. 24 e 12, 23 e 11. Tranquilo? Quanto que é 24 menos 12? 12. Quanto que é 23 menos 11?
12. Então aqui, ó, nêutrons iguais, né? O isótono, o cara fala que são os nêutrons, são iguais. Beleza, pessoal? Tranquilo isso aí? Tá? Agora, no final, vou dar continuidade a vocês, vou botar um exercício para vocês fazerem, para a gente exercitar esse conteúdo, exercitar esses conceitos, tá? Lembrando, não esqueçam de ir na escola buscar a tabelinha periódica de vocês, tá? Vou botar a página dos livros que nós usamos para fazer isso aqui, mais os exercícios. Beleza, moçada? Tranquilo? Aí aqui, só para vocês terem uma noção, aqui, ó. Isótopos. Número de Z igual, número de A diferente, número de nêutron diferente. Isóbaros. Número de Z diferente, número de A igual, número de N diferente. Isótono. Z diferente, A diferente e N igual. Beleza? Gravem essa tabelinha, vai ajudar muito vocês isso aqui. Beleza, moçada? Foi um prazer estar com vocês, espero que tenham gostado, tá? Estarei com vocês ainda no decorrer do dia aqui. Tirem qualquer dúvida, me perguntem, tá? Não fiquem com dúvida, vocês não podem ter dúvida, tá? Façam-me perguntas, vamos fazer os exercícios. E tô aqui, grande abraço, foi um prazer estar com vocês. Beijo no coração.